Jesus é maravilhoso, né? Vamos lá, 6,46. E por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Pai querido, a voz é minha, a palavra é tua, que teu Espírito Santo venha abrir o entendimento de cada um e que o Senhor venha falar conosco no nome de Jesus. Amém? Isso aqui é um puxão de orelha, é ou não é? Primeiro Jesus disse: por que você me chama de Senhor, Senhor, e você não faz o que eu te mando? Amém? Porque todos nós temos o costume de chamar Jesus de Senhor, é ou não é? Mas só chama de Senhor aquele que é servo. Se a pessoa não é servo, não tem como chamar Jesus de Senhor. Então, quando nós falamos que nós somos servos, aí chamamos Ele de Senhor. Mas Ele está dizendo: por que você me chama de Senhor, se você não faz o que eu te mando? E isso serve para quem já é cristão e para aquele que não é. Porque muitas das vezes recebemos da parte de Deus através da palavra, porque a palavra é Deus falando. Eu acabei de dizer que a voz era minha, mas a palavra é de Deus, porque estou ministrando a palavra. Então não tem como correr, porque é a palavra, é Deus falando através da palavra. Aí Jesus ele disse: todo aquele que ouve a minha palavra, todo aquele que ouve a minha palavra e obedece, observa, obedece, eu vou mostrar a quem essa pessoa é semelhante. Jesus ele conta aqui a história de dois homens. O primeiro construiu a sua casa na beira do rio. E bom, vocês têm rio aqui, né? Dá para entender mais ou menos o que Jesus está falando aqui. O ruim quando o camarada mora num lugar que não tem rio, não tem mar, não tem nada. Aqui no Brasil tem lugar que não tem rio, não tem nada. Mal, às vezes um corguinho. Mas enfim, eu creio que vocês já viram na televisão, principalmente na cidade de São Paulo, Vitória, cidades grandes.
esse pneu, né? Pneu cilindro, fez um muro danado para a água, no caso de enchente, não passar para o lado do pasto, porque tem um gado, o boi precisa, às vezes tem morador que nem tem isso, mas o boi precisa de pasto. Então, quando você for comprar uma carne e fazer um churrasco, você lembra que o fazendeiro precisa de pasto, senão você não vai ter carne para você comer. Não é verdade? Mas aí a pessoa se esquece, porque a natureza ela tem uma força, a água ela tem uma força tremenda, tanto a água quanto o vento. Eu já vi em Vitória o vendaval lá, de pegar um poço de gasolina, levar embora aquela tapagem do poço embora. Levar tudo, placa, até que tiver lá para deixar as casas destelhadas, as águas do mesmo jeito. E Jesus está falando aqui, só que isso aqui é espiritual, é muito forte isso aqui. Jesus está falando, todo aquele que ouve minha palavra e pratica é semelhante ao homem que cavou bem fundo. Ao cavar, ele encontra o quê? A rocha, a pedra, e ele constrói, ele faz a sua casa, a sua base em cima daquela rocha. Aí sopra os ventos, desce as águas, e quando passa a tempestade, porque nenhuma tempestade ela vem para ficar, pode até demorar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, uma hora, ela vai embora. Falando aqui na Força da Água, mandaram um vídeo para mim, a água quase carregando Maria. Hã? Foi você que mandou? Gente, ela virou um rio que não tinha como eu imaginar. Junta, mas na casa da Maria, mas a água descendo lá de cima, né? Acho que estourou também a represa lá, com as águas todas. E eles arrastando Maria, arrastando ela para puxando ela no meio daquela água. Você viu a força da água. Teve casa aqui que brotou, Manel ali mesmo disse que brotou dentro da casa dele, um monte de nascente de água, quer dizer, a água descendo do céu, está bom de Noé, né? A água descendo do céu e subindo da terra. Mas enfim, a importância de se ouvir a palavra e de obedecer é tão bom, irmãos, quando a gente aprende com Deus, aprende de Deus, aprende com Deus. Porque o desejo de Deus é que a gente não seja apenas ouvinte, mas que a gente seja praticante. Está escrito isso na Bíblia. Não seja apenas ouvinte da palavra, mas seja praticante. Porque subir para o céu, amigo de crente, não sobe para o céu. Não, vai subir quem serve, quem ouve, quem obedece à palavra. Mas eu sou amigo do pastor, eu sou amigo do irmão fulano, da irmã ciclana. De vez em quando eu vou lá na igreja, eu gosto do louvor. Eu gosto de pessoas que encontrei, já vieram aqui, né? Eu gosto que eu sou pregado, né? Eu sou prego e traz muita alegria. Mas de vez em quando a porretada como também, irmão. Então o desejo de Deus é que a gente ouve a palavra. Por que a gente tem que ouvir a palavra? Você sabe por quê, Lucineide? Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então quando você ouve a palavra vai injetar em você, no seu coração, fé. Larissa, você já viu Deus? Mas você crê que Ele existe, porque a palavra diz que Ele existe. Márcia, você já foi lá na Nova Jerusalém? Mas você crê que ela existe, porque a palavra diz que ela existe. Então é isso, a fé, ela vem pelo ouvir o que é a palavra, mas tem que ouvir, receber a fé, e através da fé começar a praticar.
falei, meu Deus, sobre São Paulo, Rio, a pessoa constrói na beira de um valão, ou no lugar que já foi um córrego. De repente, quando já foi córrego, tem lugar, irmãos, que às vezes, eu estou falando que eu já vi, lá em Minas Gerais, tinha um lugar lá, eu falei para o irmão, rapaz, que vala é essa aqui? Uma vala funda enorme. Ele, rapaz, isso no tempo das águas, as águas vêm da montanha, isso aqui vem no rio. Mas no verão, quando não tem chuva, é apenas uma vala seca. Mas vai alguém, no dia que estiver seco, construir lá. Quando as águas descer, a casa dele vai embora. Aleluia. Aí Jesus está dizendo que, olha, um homem construiu uma casa na areia, e veio um vento, soprou um vento, e veio as águas, a casa dele caiu, o vento derrubou a casa e a água levou a casa dele embora. Mas aquele que ouve e pratica, esse é aquele que ouve e não pratica. Aquele que ouve, eu gosto muito de ouvir a palavra, eu gosto de ouvir, mas não pratica. Eu gosto muito de mensagem, mas não pratica. Temos que ter nossos pregadores favoritos, né? Olha, pastor fulano, grande pregador, eu admiro, mas não pratica. Então, todo aquele que constrói uma casa na areia é a mesma coisa de um homem ou de uma mulher que ouve, não obedece, não pratica, nunca entra no querer e na vontade de Deus. Agora, quando nós ouvimos a palavra, quando nós praticamos a palavra, é como uma pessoa que construiu a sua casa em cima da rocha. O vento assoprou, não derrubou a casa. As águas desceram, não levou a casa, porque o alicerce inabalável, o alicerce é a rocha. E quando Jesus fala do homem que constrói a casa na rocha, está dizendo todo aquele que construía a sua casa espiritual nele, porque ele é a rocha. Tem vários textos bíblicos que falam que Jesus é a rocha cristina. Ele é a rocha. Então todo aquele que ouve e pratica, os alicerces estão nele, tem que ficar nele. E os ventos representam o quê? As provações, as lutas, as adversidades, as enfermidades, perseguição, as calúnias, é tanta coisa. Enquanto a gente está aqui, mas é tanta coisa ruim que acontece. E às vezes a gente mesmo, tem hora que a gente fala assim, oh Deus, você esqueceu de mim. Mas nem passou por uns processos esses dias aí, por misericórdia. Eu cheguei a conversar com ela no privado, ela estava conversando comigo chorando pelos processos que ela passou. E passa, né? Passou e passa. Então, dependendo do processo, irmão, se você não tiver firme na rocha que é Cristo, você chuta o pau da barraca, você desiste, você pira, você vira o cabeção. Por que tem gente que às vezes não consegue caminhar? Porque não tem edificado na rocha. Qualquer vento derruba ele, qualquer água leva ele embora, não consegue se firmar. Aí uma hora está firme, outra hora não está, uma hora está firme, outra hora não está. Aí o que acontece? É aquela pessoa que a hora está bem, está na presença. Vem as provas, vem as lutas, as coisas começam a acontecer, em vez de ele buscar, em vez de ele se entregar, em vez de ele começar a exercer a fé, simplesmente desiste. Eu só vou servir a Deus agora depois que eu receber minha bênção. Não vai receber nunca. Porque com Deus não se faz barganha. Amém? A tua vitória, ela vem na sua caminhada. Nada vem de mão beijada, irmão. Nada. Eu me lembro que lá em Vitória, aqui não tem essas coisas não. Lá em Vitória, todo mundo que eu ia, tinha alguém profetizando carro para mim.
Acho que eu fiquei barrigudo de tanto ouvir os outros falar que Deus ele não deu bola. Eu nem sei o que é isso, eu sei que gol, mas que bola. Olha, homens que veio, gol bola! E eu não era barrigudo disso não. Não ganhei o gol, mas ganhei a bola. Então estar na presença de Deus não é uma profecia, não é uma revelação, não é uma bênção, não é uma vitória. Não estar na presença de Deus é caminhar para o céu. E Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas é para ter bom ânimo. Ele não disse que a nossa vida seria uma vida só de que Deus você vai todo dia, vitória, vitória. Que bênção que seria. Mas tem dia que nem levantar da cama, às vezes se levanta porque tem que levantar, tem que trabalhar. Mas tem dia que você está tão mal que nem vontade de levantar da cama não dá. Não é por causa que está doente, não. Você não está bem emocionalmente. Enquanto todo mundo está babando de travesseiro, você está lá chorando. Às vezes o sono vai embora. Eu, quando estou meio aflito de algo, o que eu faço? Maria lá dormindo e eu lá com a janela aberta. Oh, Deus! Vem cá, se é lá, eu vou para lá. Então tem gente assim. Tem mulher que enquanto o marido está dormindo, ela está na sala orando. Tem uns que até despista, né? Ou em casa, ou no trabalho. Entra no banheiro, faz de conta que está fazendo alguma necessidade, ela vai estar lá chorando lá dentro. Mas depois vai lá na pia, lá enche a cara de água, molha o cabelo, toma banho, não. Então, irmãos, não é fácil servir a Deus, não é fácil. Não é fácil. Por isso que é necessário ouvir, praticar, guardar, viver. Porque nos momentos difíceis, você está enraizado, alicerçado na rocha. A casa pode até tremer, mas não vai cair. Deus não vai permitir os ventos, as tempestades te derrubar e te levar. Porque você está na rocha. Quando nós estamos na rocha, a história é outra, irmãos. Aí Deus fala com você do louvor. Alguém ainda tem CD? A gente antigamente era fita cassete, né? Não era assim que ouvia o louvor, mensagem. Aí depois mudou para o CD. Agora já nem existe uma coisa. Se alguém tiver, é relíquia, né? Os aparelhos de tocar CD. Agora tudo no pendrive, ou já vai no celular, tem música vontade lá no YouTube, aquela coisa toda, não é assim? Mas enfim, vamos supor que você tem um CD lá de um louvor que você gosta. Irmãos, quando você está alicerçado na rocha, eu tenho certeza que já aconteceu com alguém aqui. Aquele louvor que você já ouviu várias vezes e nunca sentiu nada. Mas naquele dia você ouve o louvor e começa a chorar. Você começa a sentir Deus falando lá, Bassuriana Arábia, falando no teu coração. Aí você vai ficar o dia todo ouvindo o mesmo louvor sem enjoar. Por quê? Você sente Deus falando com você ali. Teve um dia que meu irmão estava tribulado. E a pastor fica tribulado, fala que eu sou gente boa, você é ser humano, né? Ser humano tem. Não, Jesus era 100% Deus e 100% homem, mas ele não deixou a parte de Deus agir. Quando ele estava lá no Getsemane, a Bíblia diz que Jesus ficou muito triste e angustiado, né? Angustiado e triste. Tem diferença? Tem. Uma pessoa triste ainda atende o telefone, ainda bate um papinho no WhatsApp. Vamos lá no shopping, bora. Está triste.
mas ele não almoça, janta. A pessoa angustiada não. Angustiada, ela se prende no quarto, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, desliga o celular. Se alguém me procurar, eu estou em casa, perde o apetite, perde o sono. Aí o perigo de uma pessoa angustiada é a depressão. Porque quando você está mal, você está angustiado, e essa angústia ela vai para a alma. Você perde a alegria, você perde a vontade de viver. O perigo é entrar na depressão. Aí eu vi um pastor ali e falei: irmãos, depressão não é para crente, não. Depressão é coisa do diabo. Ele entrou em depressão. Está na Bíblia. Ele foi para o deserto. Tem coisa debaixo do pé de cima, cara. Eu vou morrer, não vou comer, não vou beber, vou morrer de fome. Não era greve de fome, não. A intenção dele é morrer de fome. Daqui a pouco desce um anjo lá, com pão e com água. Elias, come do pão, bebe da água. Ele sentado, prostrado, come do pão e bebe da água e continua do mesmo jeito. Ele chegou a dizer para Deus: não sou melhor do que meu pai, não sou melhor do que minha mãe, porque o pai e a mãe já tinham morrido. Ele falou: me mata. Ele falou para Deus. Você já leu falar sobre isso? Me mata. Ele falou para Deus: não sou melhor do que meu pai, não sou melhor do que minha mãe, me mata, tira a minha vida. Ele estava em depressão ou não estava? Estava em depressão. No capítulo 17, ele diz para Caleb: não vai chover em Israel. Ficou 3 anos e 6 meses sem chover. Depois ele teve que orar para a chuva vir. Fez o desafio dos profetas de Baal, 450 profetas contra ele. Ele, com poucas palavras, orou, desceu fogo do céu em cima do altar que ele tinha restaurado. Mesmo acontecendo tudo isso na vida dele, ele ainda vai para o deserto. Não sou melhor do que meu pai, não sou melhor do que meu pai. Tira a minha vida, me mata, me leva. Aí o anjo vem pela segunda vez. Você pode virar para alguém e dizer: Deus não desiste de você, não. Desiste não. Amém? Mas não desiste se tem obra, desiste não. O anjo desceu pela segunda vez, vira com pão. Rapaz, hoje quer pão, hoje minha janta é 15 pães, né? Diretamente da padaria da Giovana. Brincando, isso de pão não, misericórdia. Mas os 3 mais, né? Mas aí, se já imaginou um pão, então, pelo amor de Deus, você imaginou isso? Se não foi na padaria comprar, esse pão veio da onde, hein? Você sabe dizer? Sabe, irmão? Eu mandei de onde esse pão veio? Alguém sabe? O pão da água vem do céu, irmão. Pão feito do céu, irmão. Pão. É pessoa lá, você comeu um pão que veio do céu? Jesus amado. Aquele pão já representava quem? O próprio Cristo. Porque ele disse: eu sou o pão da vida. Aquela água representava o próprio Cristo. Porque ele disse: eu sou a água da vida. Comeu pão a primeira vez e ficou lá, mesmo sendo o pão do céu, que também representa a palavra. A água representa também o Espírito Santo. Agora, na segunda vez, o anjo foi esperto. Chegou com o pão e com a água e disse: Elias, coma do... Elias, levanta-te. A primeira palavra foi: levanta-te. Porque a primeira vez que o pão veio, comeu, sentado, prostrado, ele continuou. Aí o anjo desce pela segunda vez e diz: Elias, levanta-te, coloca de pé para comer do pão, beber da água, porque longa é a tua caminhada. Em outras palavras, Elias, você não vai morrer, Deus não vai te matar. Coloque-te de pé e vai fazer aquilo que Deus tem ordenado você para fazer. Você pode aplaudir o Senhor? Então, todas as vezes que você ouve a palavra e você pratica a palavra,
manso que constrói a casa na rocha. A sua vida, tanto física como material como espiritual, está em Cristo. Ele é a rocha. Rocha inabalável. Agora, se você vem, ouve a palavra, até chora, até diz, Deus falou comigo, que palavra maravilhosa, e vai embora, mas não pratica, qualquer vento que assoprar, a tua casa cai. Qualquer água que descer, a tua casa é levada embora. Aí toda época da chuva, lá em Vitória, lá na cidade vizinha, Vila Velha, tinha uns irmãos, ou lugar para alagar, para dar os bairros lá de água. Vila Velha não tinha casinha de graça ali. Só se fazia igual aqui, né, Bia? Fazer as colunas altas, a casa em cima. Aí na época das enchentes, pega a barca ficando. Que até isso aparece a chuva lá, dos valões. Então a palavra de Deus é linda, irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa. A vontade de Deus é que a gente ouve a palavra e o Espírito dá entendimento. Eu tenho certeza que você está entendendo o que Deus está falando com você. Eu tenho certeza. Deus está dizendo, para você ser vitorioso no meio das lutas, no meio das tribulações, das aflições, da perseguição, da calúnia, dos levantes. Para você ser vitorioso, você tem que ouvir, guardar, praticar. A tua vida tem que estar edificada sobre a rocha. Aí Jesus chama a atenção. Ele está dizendo, está me chamando de Senhor. Senhor, Senhor, e você não faz o que eu mando. Ele estava falando para as pessoas daquela época, falando para nós. E ele falar Senhor Jesus, e é fácil, irmãos. Mas para servir, para realmente ele ser o Senhor. Irmãos, quando Jesus é Senhor, a gente não faz o que a gente quer, a gente faz aquilo que ele manda. Porque servo não manda em si mesmo. Servo não é dono de si mesmo. O servo, ele é chamado para servir. Amém? Para servir. E a gente tem que ter esse entendimento, que cada um de nós fomos chamados para servir, para poder estar na vontade e no querer de Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Você falou muito, né? Já preparou o louvor aí?